Que as bênçãos de nosso divino e amado Mestre Jesus possam envolver nossos corações. E em nome dessa misericórdia divina, a sua paz e o seu amor sejam os alimentos para as nossas almas. Rogamos aos céus a bênção e a oportunidade, sempre, de podermos aprender e iluminar as nossas almas com o conhecimento superior e divino. Vida conjugal é a lição 137 do livro Vinha de Luz de nosso irmão Emanuel. É o nosso tema de estudo para esta noite. 137, vida conjugal, nos fala assim o Evangelho de Paulo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Estão estas palavras de Paulo na sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. Neste versículo, Paulo resume todas as obrigações, tanto do homem quanto da mulher, na vida conjugal. Depois de estabelecida a união divina e sagrada, o homem precisa entender que precisa amar a sua mulher como a si mesmo. Mandamento semelhante àquele de Jesus com relação ao nosso próximo. E a mulher é a nossa mais próxima dentro do lar, na união conjugal. Assim, o homem deve amar com todas as forças de seu coração. E a mulher, reverenciar seu marido. Reverenciar significa honrar, respeitar, obedecer. A palavra obedecer, hoje em dia, nesse feminismo feroz em que as nossas irmãs de humanidade se encontram, fica difícil, mas é necessário. É divino e sagrado a obediência. É uma virtude e uma qualidade da alma. Há que entendermos estas condições. Emmanuel, então, nos fala, na sua mensagem de esclarecimento e iluminação de nossos corações, que as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Muito natural. Não podemos esquecer a natureza do mundo em que nós habitamos. Um mundo de provas e expiações. Assim sendo, toda vida conjugal, toda união, ela está estabelecida em cima das necessidades de sublimação e crescimento, tanto do homem quanto da mulher. E as tragédias fazem parte, muitas das vezes, nesses encontros. Por quê? Não que elas sejam previstas por Deus, não que elas tenham que ocorrer, mas elas ocorrem justamente porque o homem e a mulher não se entendem, não procuram a compreensão, a tolerância, o respeito, o amor. E aí a senda fica povoada de aflições e angústias. Para explicar as aflições, o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos. É muito interessante. Incompatibilidade dos temperamentos. O que a gente costuma ouvir aí, a incompatibilidade de gênios. Meu anjo da guarda não foi com o dele, coitado. Não tem nada a ver com o problema entre o homem e a mulher.
evoca-se realmente essa incompatibilidade para que os lares sejam desfeitos, as uniões dissolvidas, né? E além da incompatibilidade, ainda surgem os desencantos da vida íntima. Fazem parte. Sonha-se muito, espera-se muito, e é natural que, né, como espíritos imperfeitos encarnados, nós ainda tenhamos que enfrentar nossas lutas uns com os outros. E na vida conjugal não é diferente. E por isso, os desencantos surgem na vida íntima, tanto de um quanto de outro. E ainda por cima temos as excessivas aflições domésticas. Excessivas aflições domésticas. Sim, irmãos. Sabemos que elas existem, né? São as preocupações, né? As inquietações, as dificuldades, as lutas de sobrevivência, a necessidade de viver no mundo e vencer esse mundo, quando esse mundo nos traz muitas angústias, muitas preocupações, dissabores. E mesmo a luta dentro de um lar não é sem aflição, sem angústia, sem temores. E nesse combate, o marido, normalmente, né, disputa companhias novas, vai para o futebol aos domingos, arranja trabalhos noturnos, né, justificando o afastamento do lar, entretenimentos prejudiciais, ou seja, aqueles que prejudicam a vida conjugal e a saúde. Esse comportamento do homem, ele não é normal. É uma fuga, né? Justamente por causa dos desencantos, dos dissabores, das aflições do lar. Muitos não conseguem resistir e suportar. Mas também, em muitos casos, a mulher, a mente feminina abre-se ao império das tentações e entra, caminha por falso rumo. E nós sabemos que isso também é verdade, principalmente nos dias atuais, onde a facilidade das tentações estão campeando por todos os lados. Tanto o homem quanto a mulher sofrem as tentações. Mas não podemos esquecer que essas tentações estão dentro do homem e da mulher. Fazem parte de seu íntimo, na posição espiritual que se encontram, tendo que, além da vida de relação, travarem o bom combate para permanecerem na dignidade e na nobreza de seus sentimentos e de suas emoções. Agora, irmãos, semelhante situação num lar entre os cônjuges, a lição nos fala que é sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé. Normalmente, todo casamento está estabelecido na fé, na religião que une os noivos, que formam, né, a vida conjugal. E aí, a mensagem é muito clara, é muito estranhável semelhantes situações em lares formados na fé e nos círculos do cristianismo. Cristão somos todos nós,
que já aceitamos o convite e o chamado do Mestre. Cristãos são todos aqueles que frequentam os templos católicos, protestantes, espíritas. Todos nós. Por isso, a lição é muito bem clara. É uma advertência para que nós possamos parar e refletir nessa estranheza que a mensagem nos revela quando já nos dizemos ou nos assumimos nos círculos da fé do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. Fraternidade, respeito, tolerância, amar-se como a si mesmo, obediência, disciplina, ordem, zelo, dedicação, fazem parte da busca incessante, tanto do homem quanto da mulher. Os cônjuges que já estão com o Cristo, ou seja, aqueles que já se encontraram com o Mestre. Não aqueles que vivem distraídos pelo mundo ou são atraídos para as relações conjugais por interesses, em desobediência às leis de amor, às leis que regem a aproximação e a união dos sexos, e cujos interesses materiais, físicos, são os que estabelecem os laços do casamento. Esses normalmente estão fadados ao fracasso, porquanto o amor não foi a base, o alicerce, e quando não existe um alicerce resistente, o prédio desmorona. E é assim que nós precisamos entender. Mas, acima de tudo, irmãos, os cônjuges precisam atender todas as lições do Cristo dentro do laço familiar que estabeleceram, principalmente quando já existem filhos, rebentos desse amor. É possível, sim, que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque das provas salvadoras. Texto da mensagem. É verdade. Porquanto nos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia, como nos fala Emmanuel, muitas das vezes é aquela empolgação inicial, aquela esperança cega, aqueles anseios de realizações, e que muitas das vezes, diante das provas, esses sonhos encontram dificuldades para serem alcançados, para serem realizados. E aí surgem as decepções, os desencantos. A esperança se esvai e a gente fica numa luta íntima diante das inquietações e aflições que as provas sempre trazem. Provas, irmãos. Não se esqueçam, mundo de provas e expiações, almas imperfeitas que ainda somos todos nós, uniões que muitas das vezes obedecem a compromissos do passado, onde provas redentoras e salvadoras deverão ser realizadas, vencidas, superadas, realizadas com fé no Cristo, elas facilmente serão concluídas. Mas se nós estivermos afastados do Cristo, essas provas realmente ficarão amargas, difíceis de serem suportadas. Mas não podemos esquecer, os cônjuges com o Cristo precisam encontrar
sempre os laços de fraternidade. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos. Nossas esperanças é de que a nossa vida seja sempre uma vida de paz, de harmonia, de equilíbrio, sem espinhos, sem dores, sem aflições. E nós exigimos da vida, muitas das vezes, por muito tempo, que a vida sorria para nós. E nem sempre, devido às provas, a vida sorri. Muitas das vezes são necessárias lágrimas, algumas dores, algumas agitações e perturbações. E nós, nessas exigências na vida, normalmente reclamamos dos outros, atitudes e diretrizes que ainda não somos capazes de adotar. Nós apenas exigimos dos outros, mas não somos capazes de dar aos outros aquilo que lhes exigimos. Queremos respeito, dignidade, queremos as vantagens e os benefícios do mundo, queremos ter uma vida prazerosa, confortável, com todos os recursos necessários e supérfluos para a nossa vida, só que, às vezes, não acontece assim, mas nós exigimos isso. Exigimos dos outros, mas também não damos aos outros o respeito devido, a consideração devida, as alegrias devidas. É aí que o matrimônio, se lhes converte em instituição detestável. Aí, sim. Por isso, muitas reclamações. Por isso, o homem e a mulher, quando inquiridos sobre o que pensam do casamento, sobre o que pensam de uma vida conjugal, reclamam, blasfemam e se dizem realmente decepcionados, amargurados, e que a vida é detestável, insuportável. Mas não é para ser assim. Nós é que não temos o entendimento e a compreensão de que toda aproximação na formação de um lar, estabelecendo uma vida conjugal, estão todas obedecendo à vontade divina de Deus nosso Pai, estabelecidas nas leis de justiça e amor desse Pai. Não podemos esquecer isso. Com exceção daqueles casamentos, daquelas uniões que não obedecem às leis de atração, de simpatia, de afinidade que existe em todos aqueles que se aproximam em obediência à programação espiritual realizada do outro lado da vida antes da reencarnação. Por isso precisamos pensar 2 vezes antes da separação, antes da divisão, principalmente quando existem filhos. O lar está detestável? Procuremos a harmonia, procuremos o equilíbrio, procuremos o restabelecimento daquilo que nós usufruíamos no início. As decepções, os dissabores, as tristezas fazem parte das provas. E nós não podemos rejeitá-las. São elas que vão aperfeiçoar-nos, desenvolvendo nossas virtudes e nossas qualidades para a paciência, para a tolerância, para a compreensão, para o perdão.
É assim que nós precisamos enxergar todo casamento, todo matrimônio, toda união estabelecida sob as leis de amor de nosso Pai. O cristão e os lares estabelecidos com Jesus e dentro do cristianismo, o cristão não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. É bem verdade que muitos de nossos irmãos de humanidade não conhecem e não aceitam a reencarnação. Essa transitoriedade é essa existência efêmera, passageira, que nós precisamos dar toda a atenção e cuidado a fim de que possamos vencer em nossas provas, em nossas lutas, em nossos encontros amorosos, em nossos compromissos e responsabilidades assumidas. Com Jesus, irmãos, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Porque os cônjuges, antes de mais nada, precisam ser amigos um do outro. Respeitarem-se, como os amigos se respeitam. É bem verdade que os amigos também, de vez em quando, se desentendem, mas há a necessidade dessa união pelos laços de amizade, em nome de Jesus. E todo cristão precisa entender isso. A reencarnação é lei divina e sagrada, para que justamente possamos, ao aproximarmos daqueles a quem prejudicamos no passado, o restabelecimento da saúde e da paz no coração daqueles que perturbamos em existências pregressas. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Assim é que todo homem e toda mulher, dentro da vida conjugal, precisa entender, buscar o lado útil, proveitoso, aquele que contribui para o desenvolvimento das virtudes e das qualidades, na renúncia e no sacrifício, se necessário. A tarefa é a da maternidade e da paternidade, mas também da responsabilidade no compromisso assumido. Esperança é saber esperar, é dar tempo ao tempo, é aguardar, porque tudo passa na vida. As aflições, os conflitos, as tristezas, elas vão sumir dentro do... Agora, nós precisamos estar sempre em comunhão com Cristo e travando nessa luta diária, sempre buscando a inspiração divina e sagrada para que possamos realizar a obra. É a iluminação do nosso caminho. Na união, nós podemos encontrar todas as esperanças, toda a alegria, toda a paz que necessitamos. Até mesmo, irmãos, não é impossível encontrar-se um pouco de felicidade quando entendemos que precisamos, eu vou usar uma palavra forte, suportar o companheiro ou a companheira uma vez, quem sabe, quem errou muito no passado. Hein? Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa?
Por que será que ela está em nível inferior? Por que será que ela é minha esposa hoje? Por que será que está nas minhas mãos conduzir esta esposa a um nível superior de entendimento, de dignidade, de honradez, de nobreza? Por que será? Eu falei ainda há pouco da reencarnação. Eu falei ainda há pouco, né, que nós somos os responsáveis pelas quedas de nossos irmãos. E quando somos responsáveis pelas quedas, nós também somos os responsáveis pelo soerguimento. Se ela está em nível inferior, lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Serva das necessidades do homem, porque o homem tem necessidades. E a mulher precisa entender isso. E muitas das vezes ela não quer ceder às necessidades do marido. Não às aberrações, não os desequilíbrios, mas as necessidades naturais que o homem precisa buscar. E ele precisa buscar aonde? Na companheira, na amiga, na esposa. É assim que tem que ser. E se teu esposo é ignorante e cruel, e por que ele é ignorante e cruel e está ao teu lado hoje? Porque tens a responsabilidade de suportar e aguentar durante anos, décadas, um esposo ignorante e cruel. Por que será? Será que no passado também não o arrojaste no desequilíbrio? Por não cumprires com as obrigações maternas, deixando-os, muitas das vezes, abandonados e sob influências nocivas que os desviaram do caminho reto? E aí? Cabe a quem agora restituir ao esposo a educação e o amor, a paz, hein? Cabe a quem? É sempre assim, é lei divina, é lei de justiça. Os encontros são estabelecidos em cima da necessidade de suportarmos uns aos outros para que possamos resgatar o nosso passado infeliz e passarmos pelas provas da experiência através da união conjugal. E se teu esposo é ignorante e cruel, não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Assim como concedeu também a companheira ao esposo. Tudo vem de Deus. Deus é o ser supremo. Deus é o amor divino. Deus é a justiça. E é nele que nós precisamos buscar o apoio, o amparo, a fé, a esperança, na certeza de que todos temos compromissos uns com os outros. E muitas das vezes formamos lares para uma vida conjugal em comum, onde, né, a fraternidade, o respeito, o amor ao próximo, que o próximo mais próximo de nós é sempre o marido ou a esposa. Para quê? Para que possamos vencer as provas, superar, vencer a batalha, travar o bom combate, para que em nome de Deus e de Jesus possamos, né, ao alcançarmos o acaso da vida, realizarmos a grande obra de aproximação com todas as forças do amor e do bem, que jorram do mais alto sempre na sustentação de nossos corações. Se a luta está difícil, amarga, saibamos buscar nesse mestre de amor, como cristão que somos,
como filhos de Deus que somos, nesse Mestre e nesse Pai, todos os recursos através da oração para o fortalecimento de nossa alma, a fim de que não esmoreçamos, não desertemos do compromisso de nossas responsabilidades e que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado Mestre, possam sempre amparar-nos em nossas lutas. Rogamos aos céus e a esse Mestre de amor a sua bênção e a sua paz, agora e sempre, para os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.